Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações de coxia sobre os grandes desafios do Brasil para virar a chave, né, em relação a essa relação que anda meio gelada com os Estados Unidos. Diga lá, Mônica, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Já foi mais gelada, né? Se a gente comparar com o dia 9 de julho, quando o Trump mandou uma carta esculhambando com o judiciário brasileiro e exigindo que o processo do Jair Bolsonaro parasse imediatamente, e a gente pensar que agora o Bolsonaro está lá preso, o processo não parou, não vai parar, tem outros abertos, reabertos, e o Trump está telefonando para o Lula, marcando encontro com o Lula e não está falando do Bolsonaro. O desgelo já é bem grande, mas os desafios ainda são muito gigantescos. O Megali, o balanço da reunião do chanceler Mauro Vieira, chanceler brasileiro, com o chefe da diplomacia norte-americana Marco Rubio, né, e as respectivas equipes segue sendo amplamente positivo pelo lado brasileiro. O balanço que se faz é positivo, mas há desafios, Megali, à vista, né, e os primeiros já estão aí, batendo a porta, que são as óbvias divergências do governo brasileiro com o norte-americano em relação a Cuba e a Venezuela especialmente, né, e hoje talvez com menor intensidade em relação a Gaza, né, mas especialmente em relação a Cuba e Venezuela, né. E o grande desafio, Megali, eu estava falando com integrantes do governo, com integrantes da diplomacia, vai ser separar as questões de comércio e as questões políticas mais espinhosas em relação ao Brasil das questões da geopolítica internacional, né? Um dos integrantes do governo que está familiarizado com as negociações e com as relações históricas do Brasil com os Estados Unidos me disse que sempre houve, Megali, uma máxima entre os dois países, que é a de concordar em discordar, né? O Brasil quase sempre na era democrática discordou da política dos Estados Unidos em relação a Cuba e em relação à Venezuela. E isso nunca foi um problema maior, isso nunca estremeceu a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. Isso nunca atrapalhou, o Megali, nem mesmo a relação pessoal do presidente Lula, por exemplo, com o presidente Bush, né? Apesar de divergências, inclusive, sobre a guerra no Iraque, na época o Lula falava, era muito contrário à guerra, mas isso não atrapalhava as relações. O Donald Trump, Megali, no entanto, é um pouco diferente, ele atua numa outra sintonia e de uma outra forma. Então, como ele vai reagir depois dessa aproximação com o Lula, criticando qualquer possível intervenção dos Estados Unidos na América Latina, né? Então, como o Lula vai discordar dele, né? Ainda mais se a situação na Venezuela escalar de verdade e, ao mesmo tempo, manter, né, uma boa relação, uma relação próxima. Vai ser preciso uma calibragem, né, Megali, no discurso, talvez, né, o presidente Lula talvez não use as palavras, as primeiras palavras que vêm à mente dele imediatamente, né, sobre o que significa uma intervenção armada norte-americana em um país da América Latina, com a CIA, com operações secretas derrubando presidentes, né. Ao mesmo tempo, vai ser, de novo, preciso separar a questão comercial com o posicionamento, portanto, sobre os temas internacionais. Agora, tem duas questões aí, né? Primeiro, que integrantes da diplomacia acreditam que a chamada diplomacia presidencial, né, vai, nesse caso, ajudar. O fato dos dois presidentes estarem falando diretamente ou estarem se reaproximando, pelo menos afasta maiores intrigas, né? Facilita também o trabalho da diplomacia, e também há uma crença de que os Estados Unidos vão escalar muito na retórica, mas não vão chegar ao ponto de uma ação armada mesmo, né? Então vamos ver, é para esperar. O Lula já afirmou, né, recentemente aí num congresso do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, ele falou, né, o que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba, né? Afirmando falando sobre a influência que o Brasil poderia ter na Venezuela, mas obviamente que hoje isso é lido como uma referência aos Estados Unidos. Mas é isso, Megali, não vai ser fácil seguir concordando em discordar, mas essa é a meta. Vamos concordar em discordar e nem por isso vamos brigar. É que você falando aí, né, Mônica, o que o Lula disse, é algo suave e muito razoável, né? Nós defendemos a autodeterminação. O Lula falou isso num palanque, aos berros, aos gritos.
Pode colocar aí a fala dele. O PT temos aí, vamos botar. A gente botou mais cedo. E o PT lançou uma nota forte, né? Lançou uma nota colocando lá o nome do Donald Trump. Ah, mas eles não têm razão? Sim, tem razão. Defender a autodeterminação dos povos, por mais que a Venezuela seja uma ditadura. Mas será que precisava? Será que não era melhor guardar silêncio A gente não precisa comentar tudo. Né? O Lula já guardou silêncio sobre várias barbaridades que são cometidas pelo mundo, inclusive pelo governo da Venezuela. Será que não era o momento de ficar quieto a respeito desse assunto? Tudo isso para defender Maduro, o regime de Maduro. Veja aí como foi a fala do presidente. Peraí, vamos só ouvir o Lula, Mônica, na sequência. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente aí ele começa é que a falar Cuba de Cuba. não Vai lá, é um Mônica. país de exportação de terroristas. Pode parar, gente. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Vai lá, Mônica. Opa. Lembrando aqui só, quer dizer que o Brasil colocou o Maduro numa situação muito, muito complicada quando não reconheceu a eleição dele, até hoje não reconhece a eleição dele como presidente da República, porque não teve acesso aos documentos como observador internacional, lá como convidado para assistir às eleições, e não endossou. Então isso já foi um problema grande, né, para a Venezuela. Agora, de fato, eu acho que é uma questão de princípio da não intervenção. Quando o Brasil defende isso, eu acho que o Brasil não está necessariamente defendendo o Maduro, ele está se autodefendendo, né, Megali? Porque se a gente começar a achar que é normal intervenção armada na América Latina, daqui a pouco, não, tem que soltar o Bolsonaro, manda lá como dizia o Eduardo Bolsonaro, o que ele falava? Um porta-aviões lá para o Lago Paranoá e solta o Bolsonaro. Né? Então, e aí o Brasil vai ter que defender esse princípio, na verdade, independentemente desse discurso aí do Lula pontual, eu acho que ele vai ser questionado e vai se posicionar, né? Como fazer isso é isso que eu ouvi, né? Eu concordo, Mônica, mas... Se o presidente fosse outro, se o presidente fosse... Só para eu terminar meu raciocínio. Claro. Se o presidente fosse o Biden, se o presidente fosse a Câmara, se o presidente fosse o Bush, o Brasil ia se posicionar como acha que tem que se posicionar, e isso não iria afetar as relações com os Estados Unidos. Com o Trump, como vai ser? Não sabemos. Pode ser que seja normal também. Pode ser que o Brasil se posicione e nada interfira nessa negociação delicada que está ocorrendo agora. Agora, pode ser que seja diferente. O Trump é um presidente diferente, né? Era só esse meu raciocínio, quer dizer, da delicadeza de se manter um posicionamento com um presidente como o Trump. O Trump é um presidente que funciona na base do puxa-saquismo, né? O combustível do Trump é o puxa... aliás, isso está nas biografias dele. Você não precisa medir as palavras. Sabe aquela puxada de saco assintosa que até o próprio dono do saco puxado se sente desconfortável? Com o Trump isso não existe. Você pode exagerar sem medo de parecer ridículo, que ele vai ficar lisonjeado. Quanto maior e mais ridículo e mais sabujo o elogio. E aí eu não estou dizendo que o Brasil tem que se ajoelhar, não é isso. É não fazer provocações de palanque, né? O Brasil tem que se posicionar, sim, frente a uma ameaça contra um país soberano, mas nós temos o Itamaraty para isso, né? Use-se os meios oficiais, né? Para que serve uma nota do PT? O PT não é o governo. Nós temos o Itamaraty para fazer esse serviço. Não precisa ser uma bravata de palanque, incluindo Cuba, né, num momento como esse. Não estou pedindo que o presidente e o país se acovardem, não. Mas que tenha um mínimo de pragmatismo, tendo de lidar com um cara tão instável do outro lado, e no final das contas é ele que toma a decisão, num momento tão delicado. Né? Um pouco de inteligência, me parece, mais sábio num momento como esses. Mas enfim... e você quer que o Lula fale como? Eu não quero que ele fale. O ouvinte está perguntando aqui, se comunique via Itamaraty. Ele não precisa falar sobre a Venezuela no palanque. É isso que eu estou dizendo. Desculpa, Mônica. Não, é isso aí. Eu acho que no momento em que o Trump
o balanço é que o Trump está virando a chave mesmo em relação ao Brasil, né? Quer dizer, orientou de fato, cumprimentou o Lula na Assembleia Geral da ONU, depois telefonou para o Lula, combinaram um telefonema, depois orientou as equipes, realmente em uma semana estavam lá 8 pessoas do Brasil, não sei se são 8, agora o número não estou me recordando exato, mas para falar com as equipes. Marco Rubio recebeu, fizeram um cronograma concreto de negociação, né, e estão já combinando o encontro do Trump com o Lula. Então parece que é uma virada de chave, mas do jeito que ela vira para um lado com o Trump, ela vira para o outro, né, Megali? Isso daí a gente já viu acontecer com diversos países, os bolsonaristas que o digam também, né, que estavam crentes que o Trump estava apoiando eles com tudo, e não estava, né? Então realmente não, é isso. É um outro presidente, né? Eu gosto de ter leves discordâncias com você, Mônica. Qual é a graça de ficar concordando o tempo Como é que todo? eu adorei esse lema que eu ouvi hoje, concordar em discordar. Isso. Não é? Vamos concordar em discordar. Ó, não foi nenhuma discordância aqui, Megali. De levinho, mas assim que é bom. É daí que sai a faísca. Mônica, a gente tá atrasado. Bom fim de semana pra você, Tchau. até segunda. Tchau. Bom, deixa eu seguir falando.